Dicas Discípulo Net 2. E a dica de hoje é como descascar o ovo de codorna de uma maneira fácil, muito simples. Então, nós vamos estar aprendendo como descascar o ovo de codorna. Então, vamos lá. Primeiro, né, você vai pegar, colocar o ovo de codorna numa panela com água, vai cozinhar o ovo de codorna, deixar alguns minutos no fogo, tá? Esse é o primeiro procedimento. E é bom porque o ovo de codorna ele é muito saudável, é uma fonte de proteínas, contém ferro, fósforo, cálcio, potássio e também vitamina B1 e vitamina B2. Aí depois que você cozinhou, você vai colocar num pote de vidro, como você está vendo aí, esse pote de vidro, pode ser um pote de maionese. Aí você vai colocar, e depois você vai colocar a tampa, e você vai sacudir, mexer, tá? Não mexer com muita força, não. Mas aí do jeito que você está vendo aí. Aí você vai ficar mexendo um tempo, porque essa cascazinha do ovo, ela vai estar o quê? Ela vai facilitar na hora quando você for para poder descascar, né? Ela vai ficar tudo assim meio trituradinho, né? Batidinho. Aí você vê que quando estiver no ponto, mas aí como é que eu vou saber? Eu vou estar mexendo quando ficar com essas pontinhas, tá vendo? Esses pontozinhos assim que tá aparecendo, essas pintinhas assim. Aí é porque já pode tirar para descascar. E fica bem mais fácil, bem mais prático, né? Já não vai dar aquele trabalhão todo, vai ficar mais... Aí na pontinha em cima, tá vendo? Aí pega nessa pontinha e tem que ter um certo cuidado, tá? Porque é bem sensível, né? Aí você vai e aí, tá vendo? A casca ela sai com facilidade, praticamente, ó. Como fosse uma casca de laranja, ó. Tá vendo? É assim, é rápido, simples de fazer, né? Colocou no pote de vidro, aí, ó, esquentou, cozinhou, espera primeiro, né, de esfriar, ficar morninho, depois você coloca no vidro para bater. Não vai colocar assim que sair do fogo e colocar no pote de vidro, não, tá? Então tá aí essa dica, né, de como descascar o ovo de codorna de uma maneira simples e fácil. E como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma pequena porção da palavra de Deus e é um salmo conhecidíssimo, tá? Que é o Salmo de número 23. Quem não conhece esse salmo, né? E eu quero destacar aqui o versículo 1, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E o título desse salmo diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E quem escreveu esse salmo foi Davi, né? E é interessante que ele faz essa comparação usando a figura de um pastor, né, que cuida de ovelhas, que naquela época eles tinham essa, e hoje em dia ainda tem essa profissão de cuidar de ovelhas, de ser pastor de ovelhas. E ele coloca, né, o Senhor Deus como seu pastor, né, aquele que cuida, aquele que protege, né, aquele que provê. E é interessante que era a profissão de Davi. Davi ele era um pastor de ovelhas. Antes dele se tornar rei de Israel, ele cuidava, e cuidava muito bem. Era uma pessoa responsável. E o que eu quero extrair? Qual é a lição? Né? Qual é a mensagem? Eu quero dizer hoje é que nós temos que nos alegrar, sim, né? Como o próprio Davi, né? Ele tinha essa consciência de que ele tinha alguém que cuidava dele. Ele não estava sozinho. Se nós formos ver a história de Davi, ele foi um jovem, né, que teve os seus irmãos, teve, né, o seu pai Jessé, mas o seu pai não dava a devida atenção a ele, né? Os filhos de Jessé, né, os outros filhos, né, os mais velhos, tinham mais atenção do pai. Mas Davi, ele tinha o cuidado e a atenção do Pai Celestial. E ele reconhecia isso. E realmente Deus estava cuidando de Davi. Deus cuidou de Davi. E Davi se sentia amparado por Deus. Talvez você se sinta só. Sabe, tem muita gente à sua volta, mas você está se sentindo só, você está se sentindo desamparado, você está se sentindo sozinha. Sabe? Talvez você não está se sentindo assim que está sendo amada ou amado, está tendo a atenção que deveria ter. Davi ele não teve a atenção que ele deveria ter como filho. Ele não teve essa atenção do seu pai. Ele não teve aquela palavra de encorajamento, aquela palavra de motivação do seu pai.
Mas nem por isso ele foi um jovem, ele não cresceu um jovem revoltado, ressentido, magoado. Ele tinha o histórico de Davi, se a gente for ver psicologicamente falando, pela situação que ele viveu, pela situação que ele enfrentou na família, né, na área familiar, ele era para ser um jovem totalmente cheio de complexos, cheio de revoltas, de mágoas, de ressentimentos. Mas ele não deixou isso, apesar da situação que ele vivia, que ele vivenciava no seu dia a dia, ele não deixou isso contaminar os seus sonhos, ele não deixou isso contaminar o seu coração. Davi ele continuou com o seu coração, sabe, um coração, uma pessoa simples, um coração sincero, que Deus se agradou de Davi, porque o Senhor mesmo fala que que ele foi segundo o coração do Senhor, ele era sincero, ele chegava para o Senhor e falava, Senhor, ó, é isso, isso e isso, eu estou sentindo assim, 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 e ele desabafava, ele falava com o Senhor. E o Senhor se agradava dessa atitude, dessa sinceridade que ele tinha com o Senhor. E eu quero dizer para você hoje que Deus, ele é o seu pastor. E ele tem cuidado de você. Talvez você possa não estar sentindo, mas Deus, ele tem cuidado de você. Deus tem te dado grandes livramentos. E ele sabe, ele conhece a sua luta, a sua dificuldade, a sua dor, tudo aquilo que você tem passado, tudo aquilo que você tem enfrentado na área financeira. Na área financeira. Né? E eu quero dizer que nosso Deus é um Deus que provê. Ele vai estar te dando graça e você vai sair dessa situação sim. Você não vai ficar nesse vale, você não vai ficar nesse deserto para sempre. Você tem tempo e hora para acabar. Deus vai estar te dando criatividade, vai estar te dando ideias e você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Bem-sucedida. E você vai ver a glória de Deus sendo manifestada em todas as áreas da sua vida e na sua área financeira também. Davi era um pastor, olha só o que aconteceu. Olha o que Deus fez com Davi. Ele se tornou rei de Israel. Ele foi o segundo rei de Israel. Reinou cerca de 40 anos e que bênção que foi. E eu tenho certeza que Deus tem coisas grandes para você. Talvez hoje você esteja numa situação delicada e você está dizendo assim, Senhor, eu não sei o que fazer. Sabe, você se encontra num momento de desespero. Você está vendo as portas tudo fechado, tudo olhando para um lado, olhando para o outro, e as dificuldades, as coisas, sabe, as contas chegando, as coisas, e você fala assim, eu não sei o que fazer nessa área, né? Muitas vezes as suas finanças, mas eu quero, Deus me colocou essa palavra no coração para falar para você hoje, calma. Estou dizendo para você, Deus manda te dizer isso, calma. Não se desespere, não se desespere. Deus tem a resposta, Deus tem a solução. Não olha para as circunstâncias, não. Não olha para o mar revolto, não. Olha para o Senhor. Olha para Jesus. Deus vai estar te dando uma direção, Deus vai estar te dando um direcionamento, e você vai sair dessa situação e você vai cantar o hino da vitória. Você vai cantar o hino da vitória. Deus vai te prosperar, Deus vai estar te abençoando, e você vai testificar, você vai estar testemunhando daquilo que Deus fez na sua vida. Porque Deus tem coisas grandes e maravilhosas para fazer. Então, que você possa confiar no Senhor. Sabe? Lança sobre Deus todas as suas ansiedades, porque é Ele que tem cuidado de ti. Então, que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.